Seja bem-vindo para a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci. Estou muito contente que você está aqui assistindo a essa aula. Já está preparado para a aula de hoje? Já se organizou? Seu material já está aí pertinho? Pegou lápis, borracha e o seu caderno? Muito bem. Então, você vai fazer o seguinte. Abre o caderno, pula uma linha dos registros anteriores e vai olhar lá no calendário a data de hoje. Vai anotar aula de língua portuguesa. Faz com bastante capricho. Tudo registrado? Muito bem, vamos à nossa aula. Antes, vamos relembrar um pouquinho do que vimos na aula anterior. Você lembra o que vimos? Nós fizemos um jogo do verdadeiro ou falso, ouvindo a história O Convidado de Raposela. Lembra-se disso? Então, nós conhecemos um pouco da história O Convidado de Raposela. Nós vimos também alguns argumentos. Conversamos sobre o que são os argumentos, vimos ali a opinião de algumas professoras, identificamos nessa opinião delas os argumentos. E também, ouvindo a história da Raposela, nós não soubemos o que sairá do ovo. Você ficou curioso? Hoje nós vamos descobrir nessa aula. O que mais vimos também? Na aula anterior, a professora perguntou se você utiliza bons argumentos nas suas conversas. Prestou atenção às suas conversas? Anotou aí no seu caderno? Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho da capa do livro que nós vimos, e esse livro vai nos acompanhar por essa sequência de aulas. Então nós vimos ali, né, o nome do autor, do tradutor, a editora, observamos a expressão ali de Raposela. Agora nós já sabemos o que a Raposela pretendia com esse convidado, não é verdade? E o convidado dela está ali, o nosso está aqui. E agora a grande pergunta: o que sairá do ovo? Na aula anterior, nós perguntamos assim: se podia ser uma cobra, uma galinha ou um jacaré. Pois eu vou te mostrar o que vai sair desse ovo. Se prepara aí, presta bastante atenção. Acho que você vai ver primeiro na história. Tchan, tchararã! Bom dia, disse Afonso com cara de malandro. Cheguei a tempo para o café da manhã? E o Afonso está aqui conosco. Vamos tirar o Afonso aqui do nosso ovo. Cadê você, Afonso? Olha lá, o grande Afonso. O ovo cresceu mais do que ele. Gostaram de conhecer o nosso Afonso? Mas a história de Raposela não termina aí. Tem mais um pedacinho. Olha lá, termina com a Raposela no carro e o Afonso, olha ali a grande surpresa da história. Prestou atenção na imagem? E tem mais uma imagem para você ler também. Olha o que acontece depois. Preste bastante atenção aos detalhes. Depois teremos perguntas sobre eles, hein? Prestou bastante atenção? Gostou de ver o que saiu do ovo? O que estava escondido no ovo ali no convidado de Raposela? Pois nós vamos entender bem o que o Afonso fazia ali dentro daquele ovo. Você conseguiu entender por que ele estava ali? Vamos fazer algumas atividades para a gente compreender melhor? Então, pega o caderno, coloca lá, número 1.
Vamos fazer mais uma atividade daquela que você já está acostumado de marcar verdadeiro ou falso. Olha lá, Raposela ficou feliz com a presença de Afonso. Olha a expressão de Raposela ali. Ela ficou feliz? Verdadeiro ou falso? Você pode escrever a palavra toda, não precisa copiar tudo no seu caderno. Você vai colocar V ou F. Marcou? Então vamos conferir a resposta agora. Raposela ficou feliz? Então observa bem ali a expressão dela. É falso, né? Olhando a expressão dela, a gente viu que ela ficou um pouco aflita ali, não parece que ela ficou aflita quando viu o Afonso? Um pouco preocupada? Então, ela não ficou feliz. Você já sabe por que ela ficou aflita, né? Muito bem, vamos agora para a questão número 2. Marca lá no caderno. 2, tracinho. Raposela convidou o ovo para um lanchinho por quê? A. Era gentil com seus convidados, como estava escrito ali no texto, ou ela pretendia comer o convidado? Você prestou bastante atenção? Então, você acha que é a A ou a B? Olha, escuta bem a professora agora. Não precisa copiar tudo isso no seu caderno, tá bem? Coloca só 2, coloca um tracinho e coloca A ou B, aquela que você acha que é certa. Já tem várias imagens aí para te ajudar a chegar a essa conclusão. Vamos conferir com a professora? Anotou? Então a resposta certa é B. Raposela pretendia comer o convidado. E esses quadros que estavam espalhados ali pela mansão mostram isso pra gente, não mostram? Olha lá, tem imagem de ovo frito, de ovo no suporte, de um conquistador ali com um ovo junto, né? O desbravador, talvez seja a Raposela mesmo, não sabemos, né? Então, vários quadros mostrando o quanto Raposela gosta de ovos. Pergunta número 3. Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui. Nesse trecho aí, todo o que nós lemos agora, a palavra ele refere-se. Então, quando está escrito ele, quer dizer que está falando algo referente ao ovo ou ao mundo? Eu vou ler mais uma vez para você. Escute aqui, preste bastante atenção. Ó. Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui. Quem que escolheu? Foi o ovo. Então a palavra ele refere-se ao ovo. Se você marcou a letra A, parabéns, você acertou. Ah, professora, mas eu achei que era a letra B. Não tem problema, apaga lá e corrige. Agora você já entendeu que ali quando diz ele tinha de escolher bem esta aqui, tá falando do ovo, né? Porque foi o ovo que escolheu aquela casa. Vamos para a pergunta 4 agora. Sobre o ovo. Olha lá, então, sobre o ovo. É correto afirmar que A. Foi convidado para ir à casa de Raposela ou ele escolheu ir à casa de Raposela? Se você prestou bastante atenção no trecho que a professora leu, essa aí está muito fácil de responder. Ele foi convidado para ir à casa de Raposela ou B. Escolheu ir à casa de Raposela? Marcou? Ótimo, então vamos ver aqui, ó, o trechinho onde está escrito isso, ó. Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui. Viu onde está a resposta? Ó, ele tinha de escolher. Então a resposta certa é a letra B, alternativa B. Muito bem. 5. Questão número 5. Olha como nós estamos espertos, fazendo muitas atividades e compreendendo bem esse texto, não é verdade? Então, 5. Como Raposela saiu? Olhe bem lá a imagem, tá vendo? Raposela saiu A. Às pressas ou B. Tranquilamente? Como que ela saiu de casa? Só a imagem nos conta isso, não é verdade? Marcou? Ela saiu às pressas.
Ficou fácil de perceber, né? A professora já deixou até circulado ali e a imagem mostra isso por quê? Porque a gente vê até as roupas voando, dá a impressão que ela saiu correndo, mal fechou as malas e saiu desesperada, né? Com o vestidinho branco, olha, o mesmo vestidinho que ela tá aqui voando pelo caminho. Vamos para a 6 agora, para a gente entender um pouquinho mais essa parte. Afonso pretendia A. Transformar a Raposela em refeição ou transformar a Raposela em uma amiga? Você precisa olhar bem a imagem também para poder responder essa pergunta. A resposta está na ilustração. Você vai ver que tem umas pecinhas de roupa ali de Raposela voando e tem uns objetos na mão de Afonso. Olhou o que é? Então você já sabe responder, né? Afonso pretendia a letra A. Transformar a Raposela em uma refeição. Tá percebendo cada vez melhor a história? Então vamos para a 7 agora. O que Afonso está fazendo? O que Afonso está fazendo aí? Ele está A. Está tramando um novo plano ou B. Está buscando novos amigos. Observa bem também a ilustração, observa bem a imagem para você poder perceber isso. Você acha que A, ele está tramando um novo plano ou B, está buscando novos amigos? Ele está, letra A, está tramando um novo plano. Ele está disfarçado, não está? Não parece ali, vocês viram que ele colocou um biquinho, colocou uma crista, colocou alguma coisinha ali na cauda dele para esconder, colocou umas penas. Vamos para a 8 agora. As galinhas perceberam o disfarce de Afonso? Olhe bem para as galinhas ali. Olha a expressão delas. Parece que elas perceberam o disfarce dele? A, sim. B, não. Então coloca 8 se você acha que sim, que elas perceberam. Ou B, se você acha que não. Mas você vê ali pela imagem que elas estão muito tranquilas, de braço cruzado, observando, não é verdade? Isso quer dizer que não, elas não perceberam o disfarce de Afonso. Bacana, não é? É muito bonitinha essa história. Vamos agora para a pergunta número 9. Você prestou bastante atenção ao livro, a toda a história? Então olha o que vem na 9 agora. O livro O Convidado de Raposela conta. A história de um ovo que bateu na casa de Raposela para se divertir. Ou B. A história de um ovo que bateu na casa de Raposela porque tinha um plano. O que você acha? Que ele bateu lá só para se divertir? Ou ele tinha um plano? Você prestou bastante atenção à história? Então, qual é a alternativa certa? A professora está ouvindo aqui. Fala que eu estou tentando te ouvir. A resposta certa é a alternativa B. Muito bem. É a história de um ovo que bateu na casa de Raposela porque tinha um plano. Então, ele escolheu bater na casa dela porque ele tinha um plano. Qual era o plano de Afonso? Era devorar a Raposela. E quando a Raposela viu o ovo ali na casa dela, ela também adorava o ovo e ela também bolou um plano. Vamos para a alternativa 10, agora a questão número 10? Então marca lá no caderno, 10, tracinho. Qual é a brincadeira? Então você vai olhar que ali em cima tem 3 imagens que apareceram no livro, quando a Raposela e o ovo brincaram. Lembra logo após aquele jantar esplêndido, os dois brincaram? Então, ali estão as 3 imagens, ó. Primeira imagem com a letra A. Segunda imagem tem a letra B. E a terceira imagem tem a letra C. Qual é a sua tarefa aí? Você vai olhar ali o nome das brincadeiras, ó. Ali embaixo tá Dança das Cadeiras. Então você vai olhar qual das 3 imagens que tem Dança das Cadeiras. É a A, a B ou a C? E você vai colocar a primeira letrinha lá no seu caderno, então, com a imagem correspondente. Depois você vai ver qual das 3 imagens refere-se à corrida do ovo na colher. Observa com bastante atenção.
Aí você vai pôr a letrinha ali. E por último, qual das imagens refere-se ao esconde-esconde? Você vai olhar isso e vai anotar essa sequência de letras no seu caderno. Professora, eu preciso copiar a imagem? Não. Professora, eu preciso copiar todas as alternativas ali? Apenas se você quiser, senão você põe a sequência de letras, tá bom? Presta bastante atenção e faz a atividade. Realizou a atividade? Essa estava fácil, não estava? Era só prestar atenção às imagens que você já conseguiria fazer essa relação. Então vamos ver lá. A primeira imagem, a imagem A. O que aparece ali? Aparece como se fossem pegadas. E essas pegadas, o que elas significam? Que alguém andou ou correu. Aparece a raposela com uma colher e uma peneirinha, porque ela estava cuidando bem do convidado, não é verdade? Por que aquela peneira? Você sabe, porque se ele caísse, ela segurava. E qual das três brincadeiras? É dança das cadeiras, corrida do ovo na colher ou esconde-esconde? Então, a A é a corrida do ovo na colher. E a B? Você lembra que lá na história contou que uma das brincadeiras eles fizeram bem na biblioteca, não foi? E não parece que tem alguém um pouquinho escondido e alguém procurando? Então, a B é a brincadeira esconde-esconde. E a C, nós sabemos que é a dança das cadeiras. Aí você vai dizer assim, ah, claro, professora, foi a única que sobrou. Mas mesmo assim a gente vai olhar as imagens, não é? Olha ali as cadeiras organizadas, a raposela e o ovo correndo, ali, né, dançando para brincar. Então, essa é a C. Aí no seu caderno deve ter ficado essa ordem. C, A, B. Marcou? Muito bem. Agora que nós já fizemos uma leitura da história, né, na primeira aula, fizemos algumas perguntas para irmos prestando bastante atenção na história. Nessa segunda aula, nós vimos o que saiu do ovo, né, que foi o Afonso. Nós vimos que o Afonso gosta de se disfarçar. Eu até trouxe um disfarce dele aqui, né? Você viu que primeiro ele disfarçou-se de ovo e depois ele foi se disfarçar para andar lá com as galinhas. Então ele pôs um biquinho e pôs uma crista. Vamos arrumar aqui. Olha, embora a gente saiba que o plano dele não era tão bom, mas ele ficou uma fofura disfarçado, não ficou? Muito bonitinho. Você quer relembrar a história? Vamos ouvi-la de novo? Agora que estamos craques e entendendo um pouquinho melhor? Então, vamos acompanhar a história. Olha lá. Relendo a história. Nós vimos então esse comecinho do livro, o convidado de Raposela, e ele diz ali, né? Estreando Vivian Vulpina, Raposela da Mata. Apresentando ali o nome do ovo com o ovo. E o agradecimento que o autor faz à senhorita Catherine Milton, à senhorita Holly Smith e a Alison Eldred pela ovacionável ajuda. Então, se ele agradece a alguém, quer dizer que algumas pessoas o auxiliaram enquanto ele estava fazendo esse livro. O livro é de Alex T. Smith. Começa assim. Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui.
Raposela da Mata sempre foi graciosíssima e gentilíssima com estranhos, e com o ovo não foi diferente. Convidou-o logo para um lanchinho. Enquanto Raposela saía aos saltos para a cozinha, o ovo rolava pela mansão. Que quadros interessantes! Gritou o ovo. Mas Raposela não lhe deu ouvidos. Estava muito ocupada bolando seu plano, com toda a astúcia e perfeição. Como cozinhar ovos. Ovos são uma delícia no café da manhã, cozidos, fritos, mexidos. Raposela queria comer um ovo bem grande e delicioso. Então, pôs em prática a primeira parte de seu plano perfeito: encher o ovo de comida. O jantar que serviu foi dos mais esplêndidos. O ovo bamboleava-se de animação. Raposela queria um ovo grande, mas também queria um ovo esbelto. Assim, após o jantar, pôs em prática a segunda parte de seu plano maquiavélico. Era hora de brincar. Fizeram uma corrida de ovo na colher pelo corredor, brincaram de esconde-esconde na biblioteca e de dança das cadeiras na sala de visitas. Ao fim da noite, o ovo estava esgotado. Tudo tinha sido muito agradável, mas ele precisava descansar sua pobre casca. Ora, durma aqui, disse Raposela. Vou planejar um café da manhã mais fantástico ainda. Enquanto o ovo dormia, aconchegado em sua confortável cama, Raposela tinha uma noite de sonhos ovulantes. Eram ovos mexidos e ovos fritos, ovos pochê e ovos assados. E o melhor de todos, ovos molinhos com torrada. Mas, quando acordou na manhã seguinte, Raposela da Mata não fazia ideia do que a aguardava. Durante a noite, muita coisa havia mudado. O ovo não era mais uma coisinha frágil. Ele estava gigantesco. Raposela esfregava as mãos de felicidade. Seu engenhoso plano funcionara. Ela teria o maior café da manhã de sua vida. Mas foi aí que... Crec! Raposela lambeu os beiços e... Crec! Ela lambeu os beiços mais uma vez. Então, com um último creque barulhento, Raposela mudou de expressão. Bom dia, disse Afonso com cara de malandro. Cheguei a tempo para o café da manhã? E aqui nós já temos uma parte sem o texto verbal, onde a ilustração conta a história. Então nós vemos aqui a Raposela da Mata fugindo e o Afonso atrás dela com os talheres. E depois, o Afonso com um grupo de galinhas e ele com o disfarce. Sobre o autor e ilustrador. Sou um autor e ilustrador inglês. Gosto de ficar sentado, de espiar pessoas, de comer bolo e tomar chá. De preferência, tudo ao mesmo tempo. No meu estúdio, onde escrevo e ilustro meus livros, sou constantemente supervisionado por uma matilha de cachorros pequenos e mal criados. E aqui a parte de trás do livro. É Ovacionável, revista Cocoricó. Maior sucesso desde os Saltimbancos, Penas e Gogós. Piadas de rachar o bico, Semanário dos Avicultores. Estrelando Vivian Vulpina como Raposela da Mata. E apresentando Edward Loaf como o ovo. Quando a Raposela da Mata convida o ovo para um lanchinho, na verdade ela está bolando um saboroso plano para transformá-lo em café da manhã. Mas Raposela não sabe o que a aguarda quando, na manhã seguinte, o ovo começa a rachar, de eriçar as penas.
E aí, você achou o livro de Eriçar as Penas? Tem gostado da história? Agora nós vamos fazer uma das brincadeiras que apareceu no livro. Vamos brincar então? Vamos brincar de esconde-esconde. Mas poxa, professora, eu não conheço esconde-esconde do jeito que você vai fazer aí. Eu conheço aquela brincadeira onde um conta e os outros se escondem e aquele que contou tem que encontrar as pessoas. É verdade. Aqui nós vamos fazer algumas atividades brincando de esconde-esconde. Como que é esse esconde-esconde? Nós temos aqui algumas frases que estão escondidas nos envelopes. Você percebeu que os envelopes, eles têm números? Ó, aqui. 1, 2, aqui o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, cada um desses pacotinhos, na verdade, eles têm um número. E os números estão escondidos. Então, nós temos frases escondidas nos pacotinhos e temos os números escondidos onde? Dentro de cascas de ovos. Então, nós vamos achar os números e ler cada uma das frases. Não termina aí a brincadeira. Quando nós lermos, a gente vai associar se aquela frase, aquele trecho que nós lemos, ele tem a ver com o Afonso ou com a Raposela. E nós vamos colocar aqui o que diz respeito ao Afonso e o que diz respeito à Raposela. Conseguiu entender? Então, vamos para a brincadeira agora. Presta bastante atenção. Vou escolher um dos ovos, daquele jeitinho que a professora já falou para você. São casquinhas de ovos de verdade. Depois que a gente consumiu o alimento, a gente só fez um furinho aqui embaixo, ó, dá até para ver que tá tampadinho. Só um furinho aqui, tirou o alimento, lavou bem a casquinha, deixou secar. Aí nós usamos para brincadeira, tá bom? E apenas, se você for fazer isso em casa, apenas se um adulto responsável permitir, tá? Não vai pegar nada sem avisar as pessoas que são responsáveis por você. Combinado? Então vamos quebrar o primeiro ovo. Vamos ver que número que vai sair. Vou quebrar bem aqui. Quebrei o ovo. O número que está aqui é o número 2. Então vamos abrir aqui o envelope pacotinho número 2. Qual é a frase que está aqui? Tá assim, ó. A anfitriã sempre foi graciosíssima e gentilíssima com estranhos. Aqui tem, entre parênteses, tem reticências para dizer que esse trecho continua. Aqui nós usamos só esse trecho. Esse trecho, ele é referente ao Afonso ou à Raposela? Olha lá, a anfitriã sempre foi graciosíssima e gentilíssima com estranhos. Eu estou falando da Raposela. Muito bem, vamos pôr aqui. Agora tá ficando mais fácil você entender como é a nossa brincadeira, não é? Vamos encontrar o próximo número que está escondido no ovo. Quebrando o ovo, rachei. Tchan, tchararã. Qual será o número? O número é o 4. Então, vamos ver o que tem aqui no pacotinho número 4. Número 4 está assim, ó. O convidado bamboleava-se de animação. Eu estou falando de quem aqui? Eu estou falando do Afonso ou da Raposela? Isso mesmo, estou falando de Afonso. Então, vamos colocar aqui. Essa frase é referente a ele. Vou organizar aqui para ficar bem bonitinho pra gente. A gente gosta de ver coisa bem ajeitada, né? Então, próximo ovo. Quantos ovos eu vou quebrar? Se eu tenho 6 pacotinhos, vou quebrar 6. Então, vamos lá para o próximo. Quebrei. O número que está aqui é o número 1. E aqui nessa frase, aqui nesse pacotinho, a frase que está aqui é: a dona da casa queria comer um ovo bem grande e delicioso. Olha, vocês perceberam então que aqui tem a mesma pontuação que nós falamos, ó.
está, aqui tem parênteses e aqui dentro tem reticências. Quer dizer que o trecho original, ele continua. Nós aqui tiramos só uma parte. E esse aqui é referente a quem? A Raposela ou ao Afonso? É referente a Raposela, porque diz aqui, ó, a dona da casa queria comer um ovo bem grande e delicioso. Então, vamos colocar aqui. Muito bem. Próximo. Mais um ovo. Vamos ver qual é o número escondido. Esse estava mais durinho para quebrar. Vamos tirar daqui. O número que vai sair é o... Qual que você acha que é? Olha só, nós temos o 3, o 5 e o 6. O número que vai sair é o 3. E a frase que está aqui, o trecho, é: ela estava muito ocupada bolando seu plano com astúcia e perfeição. Quando eu falo ela estava muito ocupada bolando seu plano com astúcia e perfeição, eu estou falando do Afonso, o ovo, ou estou falando de Raposela? Eu estou falando de Raposela. Eu falei ela. Então, vamos organizar aqui o trecho referente a Raposela. Agora vamos quebrar mais um ovo. Aqui, vamos tirar o próximo número. O número que vai sair agora é o... Nós só temos o 5 e o 6. Então, o número que vai sair agora é o número 6. E aqui no número 6, aqui no nosso pacotinho, tá escrito assim, ó. O visitante não era mais uma coisinha frágil. Quando eu falo assim, ó, o visitante não era mais uma coisinha frágil, o visitante é a Raposela ou é o Afonso? É o Afonso. Vamos colocar aqui. E o último ovo, você já sabe até que número que vai sair, não sabe? Tá prestando atenção, né? Eu também já sei, sem olhar, igual você. Então, porque só sobrou um número, mas mesmo assim a gente vai quebrar o ovo, né? Esse aqui quebrou bastante, ó. Só para conferir, aqui é o número 5. Vamos olhar aqui e ver o trecho. Enquanto o hóspede dormia aconchegado em sua confortável cama. Enquanto o hóspede dormia aconchegado em sua confortável cama. De quem estou falando aqui? Quem era o hóspede? Era Afonso. Isso mesmo. Então, nós tiramos aqui, ó. Pode ver que nós temos 3 trechos que falam de Afonso e 3 trechos que falam aqui de Raposela. Isso foi o que nós encontramos no nosso esconde-esconde. E vamos fazer mais atividades com eles. Por que nós fizemos a brincadeira desses trechos escondidos? A gente sempre tem uma proposta para aprender alguma coisa, não é? A professora sempre fala, a gente tem que assistir a aula e quando terminar, a gente tem que ter aprendido alguma coisa que vale para a nossa vida. Então, olha que bacana o que aconteceu aqui. Nós tiramos alguns trechos e eu vou pegar agora o trecho original do livro, como estava lá no livro cada um deles. Então, o primeiro que nós tiramos, que está aqui, é assim, ó. A anfitriã sempre foi graciosíssima e gentilíssima com estranhos. Então, aqui, ó, lá no livro, bem na parte original, ele está escrito assim, Raposela da Mata sempre foi graciosíssima e gentilíssima com estranhos. Você percebeu o que tem de diferente entre um e outro? Então, no livro, ele fala Raposela da Mata. E aqui, na frase, a professora colocou a anfitriã. Sempre foi, aqui, ó, graciosíssima e gentilíssima com estranhos. Vamos olhar aqui o segundo trecho. Ó. A dona da casa queria comer um ovo bem grande e delicioso. E lá no livro, lá no original, diz assim, Raposela queria comer um ovo bem grande e delicioso. Então, o que a professora modificou? Você já conseguiu perceber? Eu peguei a palavra Raposela e aqui, nesse trecho, eu coloquei a dona da casa. Tá ficando bem esperto, né? E o terceiro trecho que está aqui, ó.
Ela estava muito ocupada, bolando seu plano com astúcia e perfeição. No trecho original, diz assim, né? Aqui é todo o trecho que estava no livro, mas onde está bem certinho esse trecho que estava, diz assim, ó, ela estava muito ocupada, bolando seu plano com astúcia e perfeição. Vamos ler tudo para a gente entender essa palavra ela que está aqui, ó. Enquanto Raposela saía aos saltos para a cozinha, o ovo rolava pela mansão. Que quadros interessantes! Gritou o ovo, mas Raposela não lhe deu ouvidos. Estava muito ocupada, bolando seu plano com astúcia e perfeição. O que a professora gostaria que vocês percebessem bem aqui? Que eu substituí, né? Aqui eu também substituí Raposela e usei a palavra ela. Quando eu usei ela, né, eu não fiz bem uma substituição, mas eu me referi a Raposela. E aqui eu substituí mesmo, ó. Raposela da Mata, eu coloquei a anfitriã, que é quem recebe os convidados. Na segunda eu coloquei Raposela, eu coloquei a dona da casa. Viram como eu consigo substituir, trocar umas palavras por outras e mantém o mesmo sentido da frase? Não alterou o que eu quis dizer. Então, você pode acompanhar aí na sua telinha um pouquinho e nós vamos ver a mesma coisa com o trecho que foi feito do Afonso. Então, vamos ler aqui o primeiro trecho. Enquanto o hóspede dormia aconchegado em sua confortável cama. Lá no livro, o original diz assim, ó, enquanto o ovo dormia aconchegado em sua confortável cama. Então, aqui eu substituí o ovo e na frase eu coloquei o hóspede. Por quê? Porque ele estava hospedado na casa de Raposela. Viram que eu substituí, mas não alterou o sentido. Vamos para a próxima. O convidado bamboleava-se de animação. Lá na história original, dizia assim, o ovo bamboleava-se de animação. Então, eu substituí aqui, ó, o ovo, aqui eu coloquei o convidado. Troquei a palavra por outra que tem o mesmo sentido, o mesmo significado aqui na frase, mas não alterou a mensagem que eu quero passar, aquilo que eu quero falar. E o terceiro trecho, ó, o visitante não era mais uma coisa frágil. No texto está assim, durante a noite, muita coisa havia mudado. O ovo não era mais uma coisinha frágil. Então eu substituí o quê? O ovo que está aqui e eu coloquei o visitante. Não era mais uma coisinha frágil. Essa atividade de esconde-esconde, como a professora falou, substituir porque eu pude pôr o visitante ali. Porque ele estava visitando a casa de Raposela. Então eu não alterei o sentido daquilo que o texto quis passar. Aqui agora você acompanha, né, primeiro as frases do Afonso, ali olhando o que foi tirado do ovo e os trechos do livro. Né, e aqui você consegue ver os trechos dos dois personagens, ali do ovo e depois de Raposela. Então, dos dois ali, como ficou substituindo o ovo. Então, no primeiro eu coloquei o hóspede, o convidado, o visitante. E lá para Raposela foi ela, a anfitriã, a dona da casa. Bacana saber isso, né? Então, a gente fica sabendo hoje que ao escrever, nós podemos substituir algumas palavras por outras que têm o mesmo significado, sem alterar o sentido das frases, evitando a repetição das palavras. É claro que no livro o autor faz isso porque cabe ali para a história, mas aqui a gente traz para que você possa aprender cada vez mais e quando for escrever os seus textos, buscar palavras que possam substituir. A gente chama de sinônimos, mas o importante não é você gravar esse nome, os sinônimos, é você saber que pode usar nos seus textos. Agora vamos para aquela hora da aula bem bacana. A Raposela tem um carrinho de jogos para distrair seus convidados. E ao final de cada aula, aprenderemos ou participaremos de uma brincadeira dessas aqui que estão dentro do carrinho da Raposela. E hoje, qual é a brincadeira? Ela chama-se
trinca do mesmo sentido. Já conhece esse jogo? Talvez você conheça de outras formas. Como é o jogo? Nós vimos que nós podemos substituir ali na escrita algumas palavras. E para jogar trinca é muito fácil. Se é trinca, nós sempre temos que organizar em trios ou 3 palavras. E nós temos aqui algumas palavras que estavam na caixinha do jogo. Existem 2 formas de jogar e eu vou mostrar para vocês depois. Vamos colocar primeiro aqui todas as palavras para que a gente possa ler. Tá tudo embaralhado. Então eu coloquei aqui, ó, entretenimento, visitante, convidado, dona da casa, anfitriã, brincadeira, recreação, hóspede e hospedeira. E nós vamos ter que encontrar as trincas que têm o mesmo sentido. Quer ver? Vai passar aí na sua tela agora essas palavras todas embaralhadas. Se você perceber, bem ali no meio, a professora deixou 13, elas estão até com a bordinha em outra cor, que é a palavra convidado, brincadeira e a terceira é anfitriã. Qual vai ser a sua parte aqui nesse jogo? Você vai tentar deixar as 3 ali no meio e encontrar as outras 2 que têm relação com ela. Então você vai olhar lá, a palavra convidado. Qual será dessas outras de bordinha de outra cor que tem a ver com convidado, que tem o mesmo sentido? Quer tentar fazer? Então você vai ter um tempinho para isso. Tentou fazer? Muito bem, vamos conferir com a professora como fica a trinca. Então, qual dessas palavras tem o mesmo sentido de convidado? Vamos lá. Uma delas, ali para nossa história, é o hóspede. Então, nós encontramos aqui uma dupla, mas nós temos que encontrar uma trinca. São 3 palavras. Então, qual pode ser? Hóspede, convidado e visitante. Olha lá, primeira trinca. Depois, qual que pode ser as palavras que têm o mesmo sentido de brincadeira aqui nesse contexto? A palavra entretenimento e a palavra recreação. E por último, nós ficamos com a palavra anfitriã, que é quem recebe os convidados. Nós falamos sobre isso na aula. Então, pode ser a palavra hospedeira, que é quem hospeda, e pode ser dona da casa. Então, aqui nós conseguimos fazer as 3 trincas. Você tentou e fez aí bem certinho? Ficou bacana? Eu disse que tem mais uma forma de jogar. Nós podíamos ter deixado assim, ó, as 3 palavras ali no meio. Vou tirar essas daqui para poder entender. E poderíamos colocar essa aqui num montinho. Uma pessoa compra, né? Vamos supor aqui, o Afonso vai jogar, é a vez dele, ele tirou a palavra hospedeira. Então ele tem que encontrar onde se encaixa. E depois, a vez da Raposela, ela escolhe a palavra dela e vai encaixando. E quem fizer mais trincas, ganha. Muito bacana jogar, não é verdade? Nossa aula chegou ao fim.
Eu espero que você tenha se divertido, que você tenha aprendido e te espero na próxima aula. Abraços no ar!